Minha gente, vamos começar hoje a unidade 3, falando sobre Naum, Abacuque e Sofonias, mas lembrando que a gente já percorreu a unidade 1 dos profetas menores, quando a gente tratou de amor, correção e justiça social, falando sobre Oséias, Joel e Amós. E a gente tinha até compartilhado aqui sobre o juízo de Deus lá em Joel, né, sobre o amor de Deus. Na parte do amor de Deus, a gente tem aquela história triste, né, de Oséias, que acaba, de certa forma, representando o amor de Deus pelo ser humano, né, que é algo triste também, né, de ver a capacidade da gente de ser infiel a Deus. No livro de Joel, aquela questão de que vai chegar um dia que Deus vai cobrar, né, vai cobrar a fatura daquilo que a humanidade fez. Tanto que a respeito daquele momento, é até bom destacar aqui, do Armagedon, né, quando vai se desfechar o juízo final, em que no vale de Josafá o bicho vai pegar, né, Deus vai cobrar e vai marcar em cima, né, da situação. No terceiro profeta, né, Amós, ele defendendo a justiça social, ele deixa muito claro, né, que ele não é aquele cara que assim, eu sou filho de profeta, eu sou isso, sou aquilo. Não, sou apenas um boiadeiro, né, sou apenas um pecuarista, sou apenas um cara que cuida de animal e estou aqui, né, fazendo meu papel porque alguém tem que pregar. Tá uma bagunça esse negócio, entendeu? Eu, por exemplo, podia estar tocando lá minhas cabeças de gado, mas já que está desse jeito, alguém tem que falar e eu estou falando, né? Uma coisa mais ou menos assim. Na segunda unidade, a gente viu Obadias, Jonas e Miqueias, quando a gente tratou de inimizade, pegando aquela situação Jacó e Esaú, Israel e Edom, preconceito, no caso, né, de Jonas com o pessoal de Nínive, tanto que você verifica, né, que Jonas ele tem uma postura do tipo, eu vou pregar, mas eu estou doido para a gente se arrepender, para Deus mandar raio em cima dele, entendeu? Que é um negócio mais ou menos assim. E nesse caso a gente vê que ele fica ressentido com a conversão dos ninivitas. Assim, que imagina teu pastor pregando, torcendo para ninguém se converter. Parece absurdo, né? Mas a coisa foi mais ou menos assim. É meio que assim, não, tomara que fulano se converta, porque eu quero que ele vá para o inferno, entende? Se ele se converter, eu não vou ter um gostinho de saber que ele, né? Então, Jonas, né, naquela postura, e só de pensar, né, que nem eu estava dando uma aula, né, sobre evangelismo e discipulado, e aí eu passo tarefas, né, em vez da gente ficar naquela, né, de o que é evangelismo, quais são os tipos de evangelismo e tal. Geralmente eu bato na tecla de assim, olha, você apresentar o evangelho para alguém, de você fazer alguma coisa do tipo. E aí, dando uma dica, né, sobre evangelizar com pesquisa religiosa, uma aluna, ela passou por uma moça, e essa moça, ela até queria voltar para a igreja, mas ela é tatuadora, e ela sabia que se ela entrasse na igreja ia ficar todo mundo olhando. E aí isso me dá uma dor no peito, porque é o seguinte, tudo bem, eu não tenho tatuagem, mas agora Deus sabe a podridão que está em mim, que tem que ser tirada a cada dia, entende? Ou seja, vocês podem olhar para mim e falar assim, o pastor é uma bênção, eu posso cair na besteira de me iludir com esse negócio e ficar de boa, mas eu sei que há um impostor em mim que tem que ficar ali todo dia, entende? Porque, como é que eu posso dizer, assim, a gente às vezes tem a ilusão de que a gente é aquela coisa, e aí quando vê alguém, né, que na nossa régua está no nível menor, às vezes a gente se acha em condição de falar assim, lá, só que é o seguinte, aquela pessoa está tendo aquele erro que todo mundo está vendo, e às vezes o seu ninguém viu, mas está dando para entender, mas você sabe, entende? Você sabe quem você é. Então
Eu fiz na Teres de Menezes, né? Até as pessoas de outras igrejas iam nessa época. Mas assim, pequei. Então, em relação por exemplo, lá teve um rapaz de Parque Regina, que ele até estava falando com as pessoas, né? No bate-papo que a gente teve na classe, ele falando, né, que assim, a diferença do meu pecado para o pecado do cachaceiro é que o meu pecado não fede cachaça. Só que eu ofendo a Deus igual o cara. E pior, né? Eu ofendo a Deus estando na igreja, ele pelo menos está fora. Então, aí a gente olha para a situação, né, e verifica a questão de Jonas. Era um homem de Deus, era um profeta de Deus, mas é como eu costumo falar para as pessoas: homem de Deus também é homem. A parte do de Deus é maravilhosa, mas a parte homem significa que ele está sempre tomando conta, tem que estar sempre vigiando, tem que estar sempre alerta. E qual é o problema? Muitas vezes a gente confunde o homem de Deus com Deus. Deus é Deus, homem é homem, né? Então Jonas, apesar de ser um profeta de Deus querer usá-lo, ele era preconceituoso, ele era xenófobo, ele discriminava, entende? E sem falar que ele tinha ódio contra as pessoas que Deus amava. Então a gente olha aí, né, e vê o seguinte, a questão do ressentimento dele. É como aquelas pessoas que querem que a igreja cresça, mas quando começa a aparecer cachaceiro, maconheiro, piriguete, viciado, aí, tô com saudade da minha igrejinha, porque o que ele quer é dono de empresa, é universitário, entende? O que ele quer é família nuclear bonitinha, né? Papai, mamãe, irmãozinho, irmãzinha, né? Agora a dona que é mãe dos cadinhos, né? Cadinho de um, cadinho de outro, cadinho de outro, isso daí ninguém quer. Entende como é que é o negócio? Então, a irmã casada, glória a Deus, chegou a divorciar, deixa eu segurar meu marido. Então, observa bem que assim, cadê alguém para junto com Deus amar essa humanidade caída? Sem falar que é o seguinte, né? Quem garante que nós não estamos, né? Porque Paulo fala sobre aquele que pensa, né? Quem garante que nós não estamos caídos em algum momento? Porque no meu contexto pastoral, é muito comum as pessoas... Era só para recapitular, né, gente? Desculpa. No meu contexto pastoral, geralmente quando alguém fala assim, pastor fulano caiu, geralmente é mulher, né? Porque se ele traiu a mulher com outro homem, ninguém toca no assunto, né? Só caiu, né? Então, geralmente, até para contar o pecado, né? Quando é nessa situação, você pode ver testemunho, né? Porque eu antes de Jesus, eu saía com uma, saía com outra, mas dificilmente ele fala assim, eu saía com um, eu saía com outro. Geralmente pecado assim a gente não conta, né? Então, e aí nesse caso, por exemplo, pastor caiu, geralmente é alguma coisa relacionada a sexo. Agora, o pastor que pesca no aquário do fogo, o pastor que faz média com membro endinheirado, né, e pega no pé do membro duro. Aí, pensa comigo, esse cara não caiu também? Entende? Só que não parece. Então, a gente às vezes tem aquela ideia, né, de que assim, fulano é assim, fulano é assado. Aí eu fico com Daniel quando ele fala, a ti pertence a glória e a nós o corar de vergonha, né? Porque assim, eu só posso estender a mão e agradecer a bondade de Deus sobre a minha vida, mais nada. Porque se eu olhar mesmo com honestidade para mim, eu vejo que assim, eu não merecia nada. Então, eu olho para o outro, eu posso ficar com raiva do que ele fez, mas assim, aos olhos do Deus perfeito, eu não sou melhor do que ele. Eu posso ser melhor do que ele aos olhos da minha mãe, posso ser melhor do que ele aos olhos, né, da polícia militar, eu posso ser melhor do que ele aos olhos de não sei quem, mas é aquele caso, Deus sabe quem a gente é lá onde ninguém está vendo, não tem para onde correr. Então, falei sobre Jonas, e em relação ao caso, né, de Oséias, né, Obadias, a questão da inimizade. É triste, né, você olhar para aquela questão, né, de assim, poxa, são irmãos, era para um ajudar o outro. Então a gente vê, por exemplo, a situação que a gente está passando hoje no nosso contexto eclesiástico por causa de política. Entende? É como, por exemplo,
Eu não sou contra o hashtag fica em casa. Eu só sou a favor de alguém me sustentar para ficar em casa. Né? Aí o que acontece? É nisso que eu falo assim, mas peraí gente, não dá para ficar em casa. Pronto. Aí já vem um outro irmão em Cristo, vai me chamar de gado, bolsonarista, minion, esse monte de coisa. Porque na cabeça, você é negacionista. Eu falei, não sou. Eu tenho medo de ficar doente como todo mundo. Eu tenho medo de ficar entubado como todo mundo. Gente, eu não quero torcer o pé para precisar do hospital público, quanto mais coronavírus. Porque antes de coronavírus, eu já ficava com parente em corredor de hospital. Eu lembro que eu fui socorrer minha vizinha, que estava com crise renal, né? Aí nisso, a gente saiu de casa, devia ser 9 horas da noite, eu voltei para casa às 5 horas da manhã. A gente ia para um hospital, nem dá para entrar aqui, porque aqui não tem como tratar. No outro, não dá para não sei o que lá. Eu sei que a gente foi andando de hospital em hospital. A mulher estava sentindo dor nos rins. Imagina eu andar no carro, Caxias, São João, buraco. E algumas prefeituras, né, não tapa o buraco, mas bota quebra-mola. E aí nesse caso, você andando com a mulher para lá e para cá, e detalhe, graças a Deus, porque ela tinha um vizinho que estava com o carro e que saiu para levá-la. Porque, por exemplo, se ela não tivesse, como é que seria? Ia ligar para a SAMU para levar para onde? Com gente tomando tiro, facada. Quem vai atender alguém com problema de rim? Aí nesse caso, andando para lá e para cá, conseguimos achar um hospital. Achamos o hospital, tomou medicamento para dor, passou receita e a mulher voltou para casa. Ninguém tirou a maldita da pedra. Aí eu pergunto, uma situação, isso aí já tem mais de 5 anos, uma situação dessa já é do jeito que é. Aí alguém vai dizer que o problema que está passando agora é coronavírus. Por que lá atrás, lembra da mobilização que o pessoal fez, até que vinha gente com bandeira de político, eles enxotavam porque eles não queriam participar com o negócio de política, e aí eles estavam querendo os hospitais, não queremos estádio. Lembra do que o nosso jogador Ronaldinho falou? Não se faz Copa do Mundo com hospital. Lembra do que o nosso querido ex-presidente, né, que eu acho que não pode chamar de ex-condenado, porque eu acho que deve dar processo, entendeu? Aí lembra que ele falou, pensar em hospital em plena Copa do Mundo é retrocesso. Então aí você olha, por exemplo, olha isso tudo. A questão, por exemplo, do carnaval do ano de 2020, gente, já estava confirmado, 2019, Covid 2019, claro, né? O médico falou, o médico morreu, o jornalista foi expulso de um determinado país aí democrático, né? E aí nisso, depois disso tudo, não deu para segurar. Olha, não é só epidemia, além de ter epidemia, agora tem pandemia. O que acontece? Mas a gente vai deixar de pular o carnaval? Aí o médico, né, falou que era só um resfriado, dava para contornar. O mesmo médico que falou que você poderia votar cesárea com tranquilidade, era só passar álcool em gel, usar máscara, né, ia dar tudo certo. E aí, por exemplo, você olha uma situação dessa, você vai vendo, além desse contexto, especialista em programas de televisão. Eu lembro como se fosse ontem, uma atriz modelo perguntando, mas doutor, será que a gente vai poder pular o carnaval? Ele, né? E teve desfile, teve carnaval, aí a gente teve as autoridades em camarotes, sambando, não sei o que lá, aquele negócio, na maior felicidade. Termina carnaval, aí tem que fechar tudo. Aí você que é pobre não pode vender papelão, porque o ferro velho vai estar fechado. Aí você, por exemplo, que leva a criança para a escola, não pode mais ganhar o teu dinheirinho, porque a escola está fechada. Aí você, digamos que vendia o seu picolé, não pode para vender picolé, porque a fábrica de picolé está fechada. E o que está funcionando? O jornal, para dizer que você também vai morrer, o jornal está funcionando, entende? O que, por exemplo, você vê, né, que está funcionando? Os poucos ônibus lotados de gente. Você bota a máscara, mas o olho está desprotegido.
mas quem se mete com a empresa de ônibus? Então aí você vai olhando essa situação toda e pensa assim, peraí, é agora? Então a culpa, né, dessa nova onda é o pessoal que foi visitar pai e mãe no Natal e no Ano Novo? Entende como é que é o negócio? Então aí você olha, né, uma situação dessa e fica se perguntando, né, diante de um quadro como esse, né, como é que você fica, né, considerando a sua fé e no relacionamento com o seu irmão? E nessa brincadeira, né, você vai defender a questão de você defender o seu trocado para pagar o seu aluguel, porque é muito fácil um político falar para você ficar em casa. O Estado não deixa de cobrar imposto, não deixa. Vê lá se na sua conta de luz não tem imposto. Vê lá se na Coca-Cola que você bebe, se não tem imposto. Os que podem comprar Coca-Cola, tem os que não podem comprar leite. Está lá seu imposto. Então, ou seja, o Estado continua arrecadando, né? Por exemplo, teve uma matéria mostrando, né, que o PIB ou a renda, né, de São Paulo aumentou na pandemia. Aí eu falei com a minha esposa, mas tem que ver como é que é a renda per capita. Porque o fato de entrar muito dinheiro no Estado não quer dizer que todo mundo está pegando fatia desse bolo. Entende? Se pegar a renda per capita do brasileiro, a gente ganha muito. Divide tudo que o Brasil tem para todo mundo. É muito dinheiro. Agora, vai ver a minha vida e vai ver a vida do Luciano Huck. Vai ver a minha vida, né? E vai ver a vida do William Bonner. Então é diferente. Então a gente, por exemplo, olha para a situação toda, aí você vai falar isso, aí o outro irmão que de repente não sabe a sua dificuldade para pagar o seu aluguel, fala que você é anti-vacina, fala que você é não sei o que lá. Aí, em contrapartida, esse irmão que perdeu um ente querido entubado, que perdeu um ente querido na agonia de querer respirar, vai falar assim, não, mas a gente tem que ficar em casa, porque a pessoa vai morrer e tudo tal. E o outro que está aqui, porque está desesperado com conta para pagar, está atacando o irmão que está mandando ficar em casa. E nessa brincadeira, a gente que é crente está se desunindo. Quando era para a gente se unir em oração pelo Brasil, era para a gente clamar pelo Brasil, né? Mas assim, a gente está brigando na internet por causa, né, de políticos que assim, continuam tendo auxílio paletó, continuam tendo lagosta. Não, lagosta é no judiciário, entende? Aí assim, os militares continuam com a cerveja importada. Então, aí você olha para uma situação dela e a gente aqui brigando, quando era para a gente estar unido. Então observa bem o problema, né, inclusive do formalismo religioso, que é o que Miqueias fala. Todo mundo em nome de Jesus, todo mundo em nome de Deus, né? Por exemplo, na época do leite condensado, que foi uma reportagem distorcida, porque na primeira vez que eu vi a matéria, parecia que tinha um estoque de leite condensado na dispensa do Bolsonaro. Pela matéria parecia. E vários irmãos em Cristo, alguns acadêmicos, alguns teólogos, falando desse jeito. E eu, por exemplo, eu tenho que defender o pão de cada dia, eu não tenho tempo de ficar pesquisando a vida do governo, entende? Aí você pensa o quê? O cara está falando a verdade. Lá na frente, no próprio jornal que fez a matéria, uma pessoa escreveu um artigo dizendo que enviesaram a matéria da jornalista, entende? Aí observa bem, o jornal não é de direita, o jornal não é de direita, mas o jornal deixou claro que teve gente que distorceu o que foi dito na matéria. Dentre esses, pessoas que eu considero inteligentes e intelectuais que fizeram. Aí eu pergunto, cadê essas pessoas para trazer a palavra de esperança na rede social? Cadê essas pessoas para consolarem os outros? Mas não, ficam incentivando o ódio, que é claro, só pode ser direcionado ao executivo. Se for direcionado ao judiciário, aí não, aí a pessoa tem que ser punida. Entende? Então você olha para uma situação dessa e fica assim, meu Deus, o que está acontecendo com o meu país? E enquanto isso, né, é que nem, por exemplo, nossa igreja, ela não tem mais de 60 membros. Na frequência, a gente tem mais ou menos 20 pessoas. Então, a gente já faz distanciamento social da igreja sem precisar fazer esforço.
Aí vem gente mandando mensagem para mim, mas olha, cuidado, o vírus. Eu falei, sabe qual é o nosso medo lá, filho? É bala. Nosso medo não é vírus, não. O meu povo dorme à luz de traçante, acorda ao som de fuzil. Então meu povo precisa de esperança. Meu povo precisa de ter motivo para levantar no dia seguinte e condições de dormir na noite que vai dormir. Então você que não pisa no nosso chão de fábrica, ore por nós em vez de ficar falando. Então é muito fácil falar, porque as pessoas estão morrendo porque estão indo para a igreja. A mesma vozinha que está indo para a igreja tem o neto que vai para a balada, tem o filho que pega a BRT lotado, mas o coronavírus foi pego na igreja. Entende como é que é o negócio? Mas você já percebeu que deu uma mudada? Antes o povo estava com medo de ir para a igreja. Já não se tem mais medo de ir para a igreja, não. Mas não pode ir na casa de ninguém, não pode ir numa festa. Graças a Deus que o povo para a igreja está indo. Deu uma mudada. Mas você dá a perceber que diante do caos é a fé que te sustenta. Esse é o caso. Então é como, por exemplo, pega alguém com câncer que não tem fé nenhuma e pega alguém com câncer que tem fé. Você conheceu a luta da Zéfira? Quimioterapia, radioterapia, cirurgia de novo. E pergunta a ela, a mulher sempre rindo, a mulher sempre firme. Gente, você quando tem Deus na tua vida, o problema não vai embora, mas você passa por ele. Então, é o que eu estou dizendo. Aí alguém chega e fala assim, não, mas é negacionista. Gente, é o seguinte, se alguém me bancar, eu fico em casa, mas o motoboy não vai poder, né? Ele vai ter que levar a pizza. A passadeira não vai poder, né? Porque eu não posso ficar com roupa amarrotada. Eu falo para todo mundo ficar em casa na televisão, mas a minha passadeira vem da minha casa, o segurança do meu condomínio vem. Então observa bem o clima. E o pior, até na hora de você reclamar, você tem que ter cuidado. Por quê? Porque as pessoas podem dizer que você está sendo contra a democracia. Entende? Chamar pastor de ladrão pode, mas você não pode falar outras coisas. Então essa é a nossa realidade, né? Então o que era para eu falar mesmo, né, era sobre o resumo, mas acabou que eu falei sobre outras coisas, mas eu devo mandar isso para vocês depois. Deixa só eu fechar aqui.